A escuridão do céu parecia mais pesada do que o normal. Aquela não era uma noite qualquer. Algo estava prestes a descer sobre a terra. Ao longo de toda a história bíblica, existem seres celestiais cuja simples presença muda o rumo de batalhas, destrói impérios e protege destinos que só Deus compreende. Mas, entre todos eles, existe um guerreiro cuja aproximação faz reinados tremerem, fortalezas ruírem e demônios fugirem sem olhar para trás. Hoje, você vai conhecer o ser celestial que carrega um título que nenhum outro jamais recebeu, o guerreiro que até mesmo as trevas respeitavam, aquele que é enviado quando a guerra espiritual atinge seu limite máximo. E ele não é enviado para conversar, não para negociar, mas para lutar. A maioria de nós imagina os anjos como mensageiros, figuras calmas, iluminadas, trazendo boas novas. Mas as Escrituras nos mostram que existe outro lado, um lado que poucos gostam de lembrar, um espaço reservado para aqueles que foram criados não para anunciar, mas para guerrear. Seres formados para confrontar forças que nenhum ser humano jamais conseguiria ver. Seres cujo poder ultrapassa tudo o que a nossa mente pode sequer compreender. E entre todos eles havia um campeão, um ser escolhido não para assistir, mas para intervir diretamente. Um verdadeiro combatente celestial. Ele aparece nos momentos mais críticos, quando o povo de Deus está cercado e sem esperança. Em uma ocasião registrada nas Escrituras, um exército inteiro, composto por soldados que nunca haviam temido nada em suas vidas, simplesmente congelou diante da sua chegada. Eles paralisaram. Não houve batalha, porque a sua simples presença já era a batalha. Ele não precisou levantar a espada. A sua glória era a arma. Além de confrontos terrenos, ele enfrenta forças espirituais diretamente. Numa outra passagem, ele luta contra um ser maligno tão poderoso que dominava territórios espirituais inteiros por séculos. Enquanto homens de fé tremiam e oravam, este guerreiro se levantou sozinho para confrontá-lo. Uma batalha que não era de carne e sangue, mas de poder e autoridade espiritual. Ele recebe missões que nenhum outro anjo recebe. Missões como guardar nações inteiras, proteger profetas em momentos de perigo extremo, derrubar potestades espirituais que governam das sombras e lutar por decisões divinas que moldam o destino da história humana. Sua responsabilidade não é apenas entregar uma mensagem, é garantir que a vontade de Deus seja executada custe o que custar. Há um encontro, em particular, que marca para sempre a sua identidade. Um profeta, um homem de Deus, tem uma visão, ele vê um ser vestido como um guerreiro, com a postura de um comandante, a aparência de um soldado celestial, firme como um general invencível. A autoridade emanava dele. E o profeta, mesmo sendo um homem acostumado com o sobrenatural, fica paralisado. Ele não cai por medo, ele cai pelo peso da glória que aquele guerreiro carregava. Quando esse ser se apresenta, sua voz é uma mistura de autoridade e guerra. Ele diz: "Fui enviado por causa das tuas palavras." E então, ele revela algo chocante. Ele havia passado dias lutando. Não contra homens, não contra exércitos de carne e osso, mas contra principados espirituais. Forças das trevas que tentavam impedir que a resposta de Deus chegasse à terra. Pense nisso. Nenhum outro guerreiro celestial aparece nas Escrituras com esse nível de autoridade e responsabilidade. Nenhum outro é chamado especificamente para defender nações. Nenhum outro é descrito como o príncipe das hostes celestiais, o comandante do exército de Deus. A Bíblia não o apresenta como um simples mensageiro, não o descreve como um visitante casual. Ele é o comandante. Quando Deus determina que um confronto direto com o mal é necessário, quando a situação chega a um ponto sem retorno, é ele quem chega. E agora fica muito claro por que ele era temido, até mesmo pelos seus inimigos espirituais. Pense na perspectiva das trevas. Quando esse ser descia, elas sabiam de uma coisa: ele não vinha conversar, ele não vinha pregar, ele não vinha apenas observar,
Ele vinha para lutar, e quando ele descia, as trevas sabiam que a guerra tinha mudado de lado. A vantagem não era mais delas. Esse guerreiro, esse protetor de nações, esse ser cuja autoridade transcende reinos e cuja presença define o resultado de batalhas invisíveis. É conhecido por um nome que ecoa nas guerras espirituais, um nome que as trevas conhecem muito, muito bem. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, o arcanjo guerreiro. Miguel não aparece muitas vezes na Bíblia. E isso, na verdade, é o mais assustador, porque toda vez que ele desce, significa que o conflito ultrapassou o limite humano. Significa que a batalha atingiu um nível tão intenso que Deus não envia qualquer mensageiro. Ele envia o seu campeão. Ele é o lembrete vivo e poderoso de que na hora da guerra, Deus não brinca em serviço. Se este vídeo falou com você e despertou sua curiosidade para entender mais sobre o mundo espiritual, inscreva-se aqui no canal Falando com Cristo, para mergulharmos ainda mais fundo juntos nas histórias ocultas e poderosas das Escrituras. Obrigado por assistir.